Diante das mudanças hormonais, emocionais, sociais que marcam a passagem da infância para a adolescência, como podemos ajudar os jovens a fazer essa travessia, esse processo? Bem-vindo ao episódio do podcast de hoje do Superando os Desafios Afetivos, que vamos falar como podemos superar os desafios da infância para a adolescência, auxiliando os nossos jovens. Eu sou Iraci Campos e estamos recebendo a nossa convidada de hoje, a doutora Gisele Marim, especialista endocrinologista da infância. Seja bem-vinda, Gisele. Obrigada, Iraci. É um prazer estar aqui hoje com você, nesse convite. Foi muito especial para mim estar aqui falando dessa fase tão importante da vida, que é a transição da infância para a adolescência. Essa fase é uma fase bem complicada, porque, na verdade, a gente começa a pensar que quando a criança está saindo da infância, ela não é nem da infância e nem adolescente. Fica com voz de taquara rachada, fica muito estranho, não se sente pertencente nem lá e nem cá. Olha para o irmão mais novo, chama de pivete. Olha para o mais velho chama ele de pivete. Então, é uma fase de muitos conflitos, não é? Exatamente isso, Iraci. É uma fase, inclusive, de luto, onde você está abandonando aquele corpinho, você está abandonando a infância e recebendo essa fase da transição que vai te permitir adquirir a tua capacidade reprodutiva. É isso que significa a puberdade, né? O indivíduo vai adquirir sua capacidade reprodutiva, que é tão importante para a perpetuação da espécie, mas durante todo esse período é uma curva grande de aprendizado, porque a criança fica ainda com um inconformismo, uma incongruência. A mente está lá, ela quer ser criança, o corpo talvez já não esteja ali mais, já tenha partes transformadas, a melhor amiga ainda não começou. Talvez você já esteja bem avançada na puberdade, aí você já tem pensamentos mais adolescentes, a tua amiga ficou ainda muito infantil. Então, entre os pares, às vezes, existe um inconformismo, você perde as suas melhores amizades para recuperá-la na frente. Mas existe uma fase realmente de luto da criança, entendendo a transformação que vai passar pela adolescência até chegar a essa fase adulta, onde o indivíduo vai ter que ser autossuficiente, né? Com então, certeza. É uma fase interessante, muito especial e muito intensa, né? Porque, onde temos que ter atenção. Eles se sentem meio que um peixe fora d'água, porque, Isso. por um lado, eles querem continuar daquele jeito naquela infância. Por outro lado, eles querem ter uma postura de adulto. Isso, Iraci. Querem ser, porque agora eu já sou isso, porque não sei o quê. E muitas vezes os pais dificultam muito isso, principalmente quando tem mais de um filho, e coloca a responsabilidade sobre aquele filho maior. Olha, você tem que ser exemplo para o seu irmão. Isso é também uma situação recorrente e complexa, né? Porque você já está vivendo uma fase de grande transformação. O cérebro do adolescente é um cérebro extremamente impulsivo, que busca recompensas imediatas e que cada vez que recebe uma recompensa já busca pela próxima. Então, eles são desafiadores, eles acabam sendo um pouco perigosos porque têm todos esses desejos, e você ainda ampliar, além de todos esses desafios que eles já estão passando, a responsabilidade muitas vezes de serem tutores ou cuidadores dos irmãos menores, é ali um peso que muitas vezes eles não dão conta. É muito complicado, né? E, geralmente, os pais não estão preparados para auxiliar nessa transição, porque os filhos entram em conflitos. É uma fase
onde a necessidade de alimentação é muito grande, o comer, 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 porque eles estão realmente crescendo, mudando. Mas eu acho que isso vem também de uma ansiedade contida ali, onde é uma forma de extrapolar. Estou meio. Estou correta? Está correta. Eu vejo uma ansiedade muito grande dos pais em relação a essa fase de transformação. Eu vejo pouca clareza dos pais com essas crianças sobre essa transformação do corpinho. O conhecimento protege. Então, quando os pais estão investidos, se preparam para essa fase, estão investidos nessa fase e conseguem transmitir segurança para a criança nesse período de transformação, essa fase é muito mais serena. É claro que tem sempre seus desafios e pode começar muito cedo. Você vê, a menina, a partir dos 8 anos, já pode iniciar a puberdade. O menino já pode, a partir dos 9 anos de idade, iniciar essas transformações corporais. A maioria dos casos não é nesta faixa etária. As meninas, a maioria delas é por volta dos 10 anos e dos meninos por volta... As meninas, 9 anos e meio. Os meninos, 10 anos e meio. Mas já pode começar ali aos 8 ou aos 9. Para você ter uma ideia, Iraci, a menarca, que é o nome da primeira menstruação, já pode acontecer a partir dos 9 anos, do ponto de vista orgânico, sem ter tido necessariamente nenhum tipo de aceleração. Então, a gente tem que estar atento aos sinais, olhar para eles, preparar nossas crianças, estarmos preparados também para que deixe eles florescerem e voar, que não seja um período associado a medo, associado a dor. Muitas mães, é horrível, menstruar é a coisa pior do mundo, é isso, atrapalha a vida. Gente, como a criança pode receber essa fase, essa transformação com tranquilidade, serenidade e segurança, se é essa a fala que ela tem sobre esse momento? Ela já está recebendo. Olha, você vai entrar no maior tormento da sua vida. Exatamente. Quer dizer, como é que você faz tudo para segurar? É claro. Não tem como. É isso. Então, eu converso muito. Gente, é um momento muito mágico, é um momento especial. É o corpo falando que ele está funcionando. É o teu corpo contando que um dia você vai poder carregar um bebê aí dentro e você vai poder ser mãe. Então, é para ser recebido como algo mágico, um momento muito especial. E eu acho que é isso, é a gente trazer a leveza. É claro que podem ter dores, cólicas, desconfortos, e a gente tem que tratar tudo isso. Eu não estou falando que a gente não deve preparar, que podem acontecer determinados desconfortos, mas explicar para tudo isso também. Tem como a gente amenizar, tem como a gente cuidar, tem como a gente tratar, mas que essa expectativa dessa fase nova seja uma expectativa positiva e não vinculado a esse peso todo que muitas vezes eu percebo acontecendo, sabe, Iraci? As meninas hoje em dia com muito medo, os pais com muito medo. Eu, pela minha especialidade, tenho sim que a capacidade de bloquear a puberdade, por exemplo, né? Então, em casos onde houve aceleração de idade óssea, houve avanço de puberdade antes do tempo. Eu tenho crianças com 2, 3 anos já com caracteres sexuais secundários bem avançados, com risco de puberdade realmente muito precoce. E esses casos a gente investiga, diagnostica, bloqueia. Mas hoje eu vejo pais com crianças dentro do esperado, né? A puberdade correndo dentro do esperado, mas muito ansiosos em bloquear e adiar esse processo natural. Ou seja, manter uma infância que já não pertence mais à infância. É isso. A gente tem, claro, casos. Aquela menina que vai menstruar exatamente aos 9 anos. Claro que do ponto de vista orgânico pode ser normal, mas do ponto de vista, talvez, emocional, social e até os riscos pela transformação do corpo muito cedo, que não acompanha aquela mente e nem, assim, as malícias do mundo. Então, o bloqueio, nesse caso, muitas vezes pode ser protetor, sim. Então, a gente pode conversar sobre isso. A menstruação muito cedo também
pode atrapalhar o crescimento. Não é que depois que menstrua a criança não cresce mais, isso não é uma verdade, mas existe uma desaceleração muito grande, né? Quando a menina menstrua, ela cresceu, no geral, 95,5% da sua altura final. Olha só. Sobrou ali mais um restinho que vai ser distribuído nos anos subsequentes até que se encerre. Mas, então seria um mito dizer que a mulher cresce até os seus 22 anos. Bom, por completo. Iraci, Imagina, a menina no máximo gigantes. até 15 anos. 15 anos até de idade óssea, que nem sempre a idade óssea está compatível com a nossa idade cronológica. Isso é interessante. A gente tem o dia que nasceu e existem situações da vida que podem atrasar a nossa idade do osso, e aí tudo pode acontecer um pouco atrasado ou pode acelerar a idade do osso. E aí as coisas e os desenvolvimentos da puberdade podem ser mais adiantados, né? E isso pode acabar provocando essa antecipação da menstruação, uma aceleração do crescimento antes do tempo. Então, a menina ou o menino podem queimar a largada. Começam aquelas crianças que são muito grandes, mas no final podem terminar até menores que todos os amigos, porque cresceram muito antes do tempo esperado. Então, é interessante que existem situações como a obesidade, padrão de sono, excesso de telas, questões ambientais. Claro que as principais questões são genéticas. Sim. E também relacionadas a questões, a doenças, mas muitas questões ambientais podem ser aceleradores de idade óssea, aceleradores de puberdade e que acabam também interferindo na estatura final, né? Então, eu percebo desde muito jovem, né, dentro do espiritismo, desde muito jovem. Eu nasci dentro do espiritismo, então, mas eu observo desde muito jovem que quando a criança vai à evangelização, desde novinho, ela segue uma maravilha. Quando ela começa a entrar na adolescência, ela procura se afastar. E eu andei conversando com muitos jovens, né, ao longo de tantos anos. E eu percebo um constrangimento, porque eles estão saindo da evangelização infantil e entrando para um grupo teen, depois o grupo jovem, né? E quando eles vão fazendo esse processo, eles se sentem constrangidos com o corpo, de ficar numa salinha fechada, onde todo mundo está falando com a voz meio estranha, onde aqueles se sentem incomodados, então eles usam aqueles capuz, cobre a cabeça, as meninas disfarçam, né, o peito que está desenvolvendo. Então, tem uma série de coisas. Um dos motivos de afastamento é isso. Depois é difícil retornar. ai, Iraci, eu entendo o que você está falando. Porque da escola, os pais não deixam sair. Eu não quero ir, não sei o quê. Você tem que ir, mas eu vou usar uma camiseta larga, eu vou fazer isso. Então, tem uma série de coisas, né, que está causando o tal constrangimento nessa transição. Mas dentro da casa espírita, onde você vai dar ali a educação emocional, os pais, tá bom, você não quer ir, então fica em casa. Então, depois não retorna pelo constrangimento. É interessante essa fase mesmo da transição, onde eles ainda não se aceitaram, né? Uma fase de muito inconformismo com esse corpo novo, que ela não é mais aquela pessoa que ela era. Então, ela está abandonando aquela criança, recebendo esse adolescente, e aquele corpo está em constante transformação. Então, o do ano passado já não é igual ao desse ano. Então, é uma transformação contínua, né? E muitas vezes essa fase da transformação traz um sentimento de menos-valia, sabe? Uma baixa autoestima muito grande. A gente percebe as acnes, são transformações naturais, né? A mama que vai começar a se desenvolver, os pelos que vão chegar, os odores que vão chegar. Tudo isso faz parte dessa fase especial de transformação. Mas o jovem,
muitas vezes recebe todas essas mudanças com um peso, como eu te falei. Então, quanto mais eles conhecerem e entenderem sobre essa transformação, menos difícil é lidar com este momento. Essa é a minha experiência dentro do consultório, sabe, Iraci? E quanto mais positivas são as associações que as pessoas ao redor fazem dessa fase, também facilitam para o adolescente se sentir seguro. Seguro, eu estou um pouco diferente, mas tudo bem. E a gente mostrar assim, vai todo mundo empatar lá na frente. Um começou rápido demais, começou rápido, está se sentindo super mal, está achando que ele é alto demais, que o corpo está de adolescente demais. O que não começou tudo é desproporcional. O que não começou a puberdade está desesperado, que quer estar igual ao outro, a outra que está grandão. Exato. Então, ninguém está satisfeito. E é isso que, às vezes, eles não percebem. O cabelo começa a mudar, fica mais grosso. Então, tudo está diferente, né? E é uma fase que eles precisam aprender a se aceitar e realmente receber esse novo corpinho. Muitas vezes a terapia é fundamental nesse processo. Né? É um período de muitos transtornos alimentares, que é algo que eu também enfrento no consultório com frequência. Eu imagino. Assim. Olha, a minha filha, quando mais nova, ela estava entrando ali na pré-adolescência, ela acabava de almoçar, comia muito bem. Muito bem. O irmão, que eles têm 1 ano de diferença, sempre foi difícil comer. Tinha que ficar, come, Marcelo, aquela história. Então, quando saía de perto, ela acabava de comer a comida dela e ele virava para ela e falava assim, Cris, come para mim? Aí ela comia para ele. A comida, como uma boa irmã. Comia comida para ele. Come para mim, ele comia. Quando terminava, ela ia e pegava um pacote de biscoito, aqueles recheados. E ela devorava inteiro. E eu não deixava. O que eu fazia? Eu falava assim, olha só, se você quiser, eu te dou 2 biscoitos. Não mais que isso. Ela ficava desesperada. Ela gritava, ela chorava. Você quer me matar de fome? Eu sei que você quer que eu morra de fome, depois de tudo que ela tinha comido. Então, foi difícil controlar, mas eu percebia que era uma ansiedade, era uma transição. Isso, era assim. Tinha que controlar, não tinha como. É isso. Eu vejo essa fala dos pais, mas ela fala que tem fome, muita fome. E aí, a criança e o adolescente muitas vezes não sabe nomear o que está sentindo. E não é a fome. Não é uma fome orgânica, né? Isso. Então, assim, muitas vezes é o tédio, ou é a ansiedade, ou é a tristeza, ou é a alegria. A gente, desde cedo, associa qualquer tipo de comemoração à comida. E comida fica como igual à felicidade. Então, você está num momento difícil, você pode, muitas vezes, associar. Aqui, eu busco a comida, e a comida libera hormônios, libera dopamina. Você tem uma sensação de euforia que te dá aquele impulso, aquele desejo de ir atrás demais, e ela pode entrar num ciclo difícil, né? Uhum. E a compulsão alimentar se retroalimenta dessa maneira, e aí sim o excesso do ganho de peso, além dos problemas orgânicos, vai trazer muitos prejuízos emocionais. E o oposto é mais do que verdadeiro, porque não é só a compulsão que a gente lida. Temos bulimia, anorexia, e que, por incrível que pareça, a anorexia muitas vezes é muito mais difícil tratar do que a própria compulsão. Olha só. Porque, primeiro, ela bota a criança num risco de vida iminente. Sim. Esse é o primeiro ponto. E, no geral, os adolescentes com essa característica, eles não têm a percepção de estarem fazendo algo errado. Eles têm a percepção de que o adulto está interferindo com um desejo que é o deles. Eu quero estar de tal forma e a pessoa está me impedindo de ser quem eu quero ser, que é
associado a muitas distorções de imagens, a muita dor. Tem um processo que tem que envolver multidisciplinas, né? Esse não é um tratamento do endocrinologista, muito menos isolado. Mas é uma característica da anorexia que ela, diferente de quem é bulímico e de quem é compulsivo, o compulsivo e o bulímico quer melhorar, sabe que tem um problema, quer a transformação. Quem tem a característica da anorexia, no geral, não quer naquele momento a cura. E ele fica muito irritado com todas as interferências externas. Então, é um tratamento bastante desafiador, de longuíssimo prazo. E é isso, a criança está em risco de vida ali muito mais agudo do que os outros transtornos alimentares, né? Quando a criança, o adolescente tem um transtorno alimentar, tipo a compulsão, ou seja, a gente começa a perceber um excesso de peso muito grande e tal, e que ele vai ao seu consultório e você vai lá estabelecer, provavelmente, uma alimentação diferenciada, regrada, tal. Eles aceitam essa nova diretriz, enfim, essa receita de mudança, ou eles têm resistência em aderir a esse tratamento? Eu tenho os dois casos. Eu tenho aqueles que são muito desejosos dessa transformação e da mudança, né, que geralmente já estão um pouquinho mais velhos. A criança mais nova, ela ainda não tem uma maturidade, então ela realmente não tem o desejo ainda dessa transformação. Então, mas ela também é mais controlável pelos pais. Certo? A criança pequena, apesar dela não estar tão aberta assim às mudanças, é mais fácil aquele pai e aquela mãe determinarem o quanto ou o que aquela criança vai ingerir, diferente dos adolescentes que já têm acesso, podem muitas vezes comprar, trocar com os amigos. Então, você depende dessa criança, desse adolescente, querer a transformação para que esse tratamento seja bem sucedido. E a mudança do estilo de vida vai ser necessária em qualquer tratamento que a gente estabelecer. Hoje, felizmente, temos medicamentos que auxiliam bastante nesse processo. Então, temos um sucesso maior e a alternativa de medicar, né, tanto a ansiedade quanto mexer em questões metabólicas, de saciedade, de esvaziamento gástrico, de produção de açúcares, melhora de absorção de açúcares por músculo. Então, a gente consegue auxiliar os adolescentes durante esse processo. Mas, ainda assim, isso vai ser fundamental que o adolescente adquira as mudanças de estilo de vida em conjunto, para que também a medicação não seja apenas uma muleta e não seja algo que seja impossível viver sem, né? Então, tem que caminhar em conjunto. Agora, quando se estabelece, né, determinadas mudanças, regras, a família também tem que participar dessas mudanças, dessas regras, modificar esses costumes, porque tem, geralmente, os costumes familiares. Perfeito, Iracy. Quando a família compra a briga, é o que eu falo, quando a família se une nesse projeto e todos entram, porque você imagina, você ter dentro de casa um monte de guloseima e falar, você não pode não, tá? Você ter a casa cheia de alimentos hipercalóricos, tudo errado, você dá péssimos exemplos o tempo todo e determina que a criança tem que dar conta. Você está fora, você só não pra pode. Gente. Eu tenho casas em que uma criança é extremamente magra e a outra enfrenta os problemas da obesidade. E aí todo mundo come saudável, porque não é porque é muito magro que tem que comer errado, gente. Não se deve, que pode fazer qualquer coisa. Que pode fazer qualquer coisa. O problema não é o peso aí. Não é o peso. É a saúde, né? Exatamente. Eu tenho crianças bem magras que chegam ao consultório dislipidêmicas, com problemas de colesterol, com resistência insulínica, com
por erros alimentares. Vocês estão entendendo? Então, assim, não é o fato de ser magra ou de estar fora do peso, é a gente propor uma alimentação saudável. E eu não sou uma pessoa radical de forma alguma, tudo, principalmente a criança. A gente tem que ter um pouquinho de tudo. Não é que não vai poder comer nada, mas se tiver equilíbrio, tudo cabe na alimentação, sabe? Assim, então, é essa batalha por a gente entender o equilíbrio, a gente entender em que momentos cabe, que a gente vai ter que fazer sempre escolhas. Não adianta, não dá para ser tudo muito o tempo todo. Eu converso muito com eles, o corpinho funciona assim. Se entra mais energia do que você gasta, a nossa forma de guardar a energia é na forma de gordurinha. E é isso, a gente tem que aprender a equilibrar as energias, né? Então, é um processo. E se a família se une, o sucesso vem, Iraci. Eu tenho... assim, me toca, porque eu sei que a gente não perde pouco dessas crianças, sabe? E eles compram essa briga e é muito gostoso e é muito bacana. Porque a gente vê se formar ali uma estrutura em torno de uma pessoa para que todos auxiliem para que ela se levante. Exatamente isso. É uma rede de apoio. É uma vitória familiar ali, né? Que é necessário. Agora, tem situações específicas que são necessários também, acoplado a isso, uma terapia, um tratamento psicológico e também aliando a isso um tratamento psiquiátrico para que... Com certeza, Iraci. O tratamento dos transtornos alimentares é um tratamento multidisciplinar. Então, envolve endócrino, envolve psiquiatra, envolve terapia, envolve nutricionista. Então, claro que vai depender de caso a caso e do grau, mas é isso aí. Quando você tem todas as equipes alinhadas e aquela família alinhada, o sucesso vem. E é muito bacana a gente ver aquela criança florescer e comemorar cada conquista. Isso resgata a autoestima, né? Com certeza, com certeza. Agora, que orientação você dá para os pais para essa fase de transição da infância para a adolescência? Olha, é uma coisa importante a gente entender, primeiro, que os nossos filhos são um espelhinho da nossa genética, né? Então, a gente não escapa da genética. Meu pai é grande, minha mãe é pequeno, então, evitar ficar fazendo muita comparação. Eles comparam muito entre eles, já até demais, tá? Então, cada um tem seu pai e sua mãe. Dentro dessa genética, é claro que tem o melhor do potencial que aquela criança pode alcançar e o pior, né? E a diferença entre o melhor e o pior estão nas regrinhas que eu converso com ele. Tem 3 regrinhas de ouro. Boa alimentação. Se a gente está construindo, fabricando um corpo novo, eu falo com eles, a gente precisa de ingrediente. O ingrediente está vindo da comida. Então, a gente precisa do prato colorido, 5 cores. Ainda brinco, farofa não está valendo como cor. Né? Então, a alimentação a primeira regrinha de ouro. A segunda, sono. Precisa dormir bem e dormir cedo. O hormônio do crescimento é produzido no início da noite e a criança precisa estar no sono profundo para aproveitar bem. Criança que dorme tarde fica com cortisol alto, que aumenta apetite, que atrapalha a função do hormônio de crescimento e não aproveita a própria ação do hormônio. Então, dormir bem e dormir cedo. E a terceira regrinha é o esporte. A gente precisa, o esporte diminui o estresse, a ansiedade e promove saúde, então promove crescimento e ajuda a criança a atingir o melhor do potencial. Se eu tiver que falar uma quarta regrinha, é controlar tempo de tela, né? Isso é pois que é o nosso maior desafio do momento. Mas a emissão da luz azul, principalmente dos tablets, celulares, computador, interferem sim. Eu falo, entra aqui pelo olho, vai parar no miolinho do seu cérebro e interfere na produção de todos esses hormônios. Então, a gente tentar controlar também o tempo de tela. Maravilha. Aliás, e isso fica aí a regrinha de mudança de conduta
não só para os jovens, mas para os pais também. Está valendo para todos nós. Porque coloca o filho nessa situação, mas eu posso ficar rodando aquilo lá até não querer mais, meia-noite, 1 hora, 2 horas. É isso aí. E a gente arrasta pelo exemplo, né, Iraci? Exato, Então, também, seu pai está o tempo todo, a mãe o tempo todo. Não como tem é que você vai como. cobrar da criança, né? É Então, é isso mesmo. importante. Doutora Gisele, foi, assim, importantíssimo todas as orientações, informações que você nos trouxe e, principalmente, para a gente conseguir auxiliar nessa transição numa construção de educação emocional, porque ele aprende através dessa disciplina também pela educação emocional, não é isso? Exatamente. Muito, muito importante, Iraci. Tá ótimo. Agradeço Passa rápido, muito você ter me convidado e me obrigada. recebido aqui hoje. Obrigada, foi uma alegria ter você aqui e com certeza vamos falar muita mais coisa aí pela frente. Muito obrigada. Obrigada.